Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. A gente vai falar hoje sobre a síndrome da dor regional complexa. O objetivo, mais uma vez, né, é dicas de concurso, chamar atenção sobre o conceito, fisiopatologia e etiologia da doença, tá certo? Bom, primeiro o conceito, né, o que seria o conceito da síndrome da dor regional complexa. Ela é uma dor neuropática crônica, né? Uma dor neuropática crônica que ocorre após a lesão de um tecido mole ou do osso. Ou você tem uma lesão de nervo. O tipo de tecido que é acometido dá a classificação da síndrome da dor regional complexa. O que eu quero dizer com isso? Então, se é tecido mole e osso que é acometido, eu tenho a síndrome da dor regional complexa do tipo 1. Agora, se é nervo, eu tenho a dor regional complexa do tipo 2, tá? Essa dor ela tem que persistir com intensidade e duração, e aí tem uma palavra-chave para diferenciar, para o diagnóstico diferencial das outras patologias. Essa dor ela é crônica e desproporcional ao tamanho da lesão ou a lesão do tecido original. Né? Então, o paciente relata uma dor que é desproporcional ao tamanho da sua lesão. Associado a essa dor desproporcional, que é um ponto-chave da patologia, existem algumas outras, né? Por isso chamado de síndrome, que são alterações autonômicas. Então, alterações autonômicas. Faz parte também alterações motoras. E as principais alterações motoras nesse caso é a fraqueza da região acometida e distonia, né, alteração do tônus. Distonia. Alterações tróficas. Então, alterações tróficas. O que seriam essas alterações tróficas? Essas alterações tróficas queda de cabelo, contraturas articulares, tudo isso faz parte da síndrome, né? Do diagnóstico da síndrome. Então, é por isso que ele é chamado de uma síndrome de dor regional complexa, dado o conjunto de alterações que acompanham essa patologia. O tratamento, normalmente, ele é a associação do tratamento medicamentoso, né, da farmacologia, da fisioterapia, e, em alguns casos, psicologia e psiquiatria, né? Daí o papel do tratamento ser um papel de um componente interdisciplinar importante, tá? Então é uma doença complexa mesmo, o nome já diz isso, e o tratamento dela é extremamente complexo. Bom, essa síndrome do tipo 1, onde acomete tecido mole ou osso, ela era conhecida antes com o nome de distrofia simpático-reflexa, tá? E até hoje algumas literaturas ainda utilizam esse termo distrofia simpático-reflexa, né? E o tipo 2 era conhecido como causalgia.
Então, o tipo 1 era distrofia simpático reflexa, e o tipo 1 era conhecido, o tipo 2, desculpa, o tipo 2 era conhecido como causalgia, tá? Hoje, o termo correto é síndrome de dor, da dor regional complexa, e aí do tipo 1 e do tipo 2. Ambos os tipos eles ocorrem com mais frequência em adultos jovens e são 2 a 3 vezes mais comum em mulheres. Lembra que eu falei que essa epidemiologia também, já falei em alguns outros vídeos que essa questão epidemiológica também cai bastante em concursos, né? Então, essa doença acomete adultos jovens, na sua grande maioria, e é mais comum em mulheres. Tá? Então, questões do tipo, uma dor com característica, uma síndrome com característica de dor desproporcional, com alterações autonômicas, que acomete mais adultos jovens e mulheres, qual síndrome que é essa? Qual dor que é essa? Entendeu? É assim mais ou menos que pode aparecer. A síndrome do tipo 1, ela costuma ocorrer após uma lesão, como eu falei anteriormente, né? Geralmente causada por uma colisão e em especial no membro inferior. Então ela tem uma predileção, não quer dizer que não vá ocorrer em outras áreas, mas ela tem uma certa predileção pelo membro inferior. E a do tipo 2 é similar à do tipo 1 quanto ao prognóstico, aos sintomas, mas ela envolve lesões evidentes de nervo periférico. Então, aqui tem acometimento de nervo periférico. Mais uma vez, frisando a importância disso, tá? Então, acometer o nervo periférico é uma síndrome de dor. Tem todas aquelas características, mais sinais e sintomas de acometimento de nervo periférico, ele é chamado de síndrome de dor regional complexa, tá? A fisiopatologia dessa doença, ela não é uma etiologia, uma fisiopatologia muito clara, mas a sensibilização central e periférica é uma explicação para a manutenção dessa dor e desse processo inflamatório, tá? Então, a sensibilização central e periférica, tá? Que vai alterar a questão de modulação, de intensidade, de modulação da dor, e daí por isso uma dor desproporcional. E a gente vai ver mais para frente, quando a gente falou anteriormente também do fármaco, do tratamento medicamentoso, o uso de, às vezes, de anticonvulsivantes, justamente com o objetivo de diminuir essa sensibilização aqui, né? Diminuir a anticonvulsivante no sentido não de convulsões, né, que acometem esses pacientes, mas no sentido de diminuir a atividade cerebral, tá? O sistema nervoso simpático, ele também é envolvido nessa síndrome, e por isso ele chamava de distrofia simpático reflexa, muito mais do que em outras síndromes de dor neuropática. Então, o diagnóstico diferencial que vai diferenciar uma dor neuropática de uma síndrome de dor regional complexa é o acometimento do sistema nervoso simpático, né? E aquelas alterações que eu falei, autonômicas e tróficas decorrentes da patologia, tá? A atividade simpática, ela está aumentada e, em função dessa sensibilização periférica, os nociceptores também estão sensibilizados, né? Essas alterações, elas podem causar sudorese anormal, fluxo sanguíneo deficiente decorrente de vasoconstrição. São justamente todas as alterações decorrentes
de alterações no sistema nervoso simpático. Procura aí no nosso canal, que a gente tem aqui, eu vou colocar o link aqui, do vídeo que fala sobre sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Apesar da complexidade desses pacientes, apenas alguns pacientes vão responder à manipulação simpática, ou seja, bloqueio simpático central ou periférico, né, já se tentou de tudo em relação ao tratamento conservador, parte então para um algo mais invasivo, que é bloqueio simpático central ou periférico, tá? Então, a fisiopatologia dessa doença, dessa alteração, ela ainda é muito obscura, não está muito claro ainda como que essa doença ela se comporta, né? Qual a explicação mais coerente sobre essa doença. O próximo ponto importante para a gente também é em relação aos sinais e sintomas que caracterizam essa doença. Variam significativamente, então a avaliação individualizada é algo extremamente importante. Então, cada paciente com o mesmo diagnóstico vai responder com um conjunto de sinais e sintomas bem diferentes, não segue nenhum tipo de padrão e pode incluir o que eu falei, né? Anormalidades sensoriais, autonômicas, focais, né, no caso vasomotoras e sudomotoras, que é a presença da sudorese e da vasoconstrição, e alterações motoras propriamente ditas, né? Diminuição, contraturas musculares, diminuição, até em função da dor, diminuição da amplitude articular, até em função da dor não, o que caracteriza mais ainda as alterações ainda, tá? Agora, uma característica importante desses sinais e sintomas dessa patologia, que esses sintomas, eles são unilaterais. Se você tiver a presença desses sintomas, uma dor desproporcional, alterações autonômicas bilaterais, não é síndrome de dor regional complexa. Talvez seja o sinal patognomônico mais característico dessa doença, a unilateralidade, tá? Então, sintomas bilaterais sugerem um outro tipo de diagnóstico. A dor, que é um ponto limitante extremamente importante dessa doença. A dor, ela é em queimação ou contínua, né? Muito característica da dor de origem neuropática. E é uma característica essencial da doença, tá? Então, tem que ter, né? Óbvio, né? Tem que ter, é essencial o sintoma doloroso. E aí, mais uma vez, o sintoma doloroso desproporcional à lesão que acometeu. Essa desproporcionalidade da lesão que acometeu, como a gente vai analisar isso? Existe uma gigantesca subjetividade nisso também, né? O que seria uma dor desproporcional? É um ponto importante para ser discutido em outros vídeos, não aqui, porque o nosso foco aqui é concurso, tá? Então essas características, elas são fundamentais. Essa dor desproporcional vem acompanhado por duas nomenclaturas importantes, que é alodinia, ou alodínia, e hiperalgesia. Alodinia e hiperalgesia. São duas alterações que costumam estar presentes e estão muito associadas à sensibilização central quando presentes, né? Sensibilização central e periférica. O que é a alodinia? A alodinia é o paciente relatar dor por meio de um
de um estímulo que não gera dor. Por exemplo, cheiro, barulho forte, luz forte. O paciente relata dor em função de estímulos que não eram para gerar dor. Ou até mesmo estímulos do tipo a mobilização passiva, né? Ou a mobilização passiva da articulação gera uma dor de alta intensidade. Quer dizer, não era para sentir essa dor de alta intensidade, mas o paciente relata essa dor. Isso caracteriza o que a gente conhece como alodinia ou alodínia. E a hiperalgesia é um estímulo doloroso maior do que o normal, desproporcional, que é a característica essencial dessa patologia, tá? Então é isso que quer dizer esses dois termos aí. A dor geralmente limita o uso do membro. Esse geralmente, normalmente, geralmente é 99,9%. Limita o membro acometido por essa distrofia. Tá? Outras alterações, outros sinais e sintomas, que são as chamadas alterações vasomotoras cutâneas, que é alteração na coloração, ou vermelho demais, ou pálido demais, né? Uma temperatura aumentada, ou uma temperatura diminuída. Essa síndrome ela sempre caracteriza pelo exagero, tanto para mais quanto para menos, né? Uma dor desproporcional, alodinia, hiperalgesia, alterações cutâneas, aumento da temperatura, diminuição da temperatura, vermelhidão, palidez, estão sempre as extremidades, né? Elas estão sempre presentes. O edema, ele pode acontecer, tá? Mas lembrando que não é uma doença inflamatória, não é uma alteração inflamatória, tá? Mas o edema pode acontecer e bem localizado na região da presença da dor e de todas essas alterações autonômicas que eu falei anteriormente. As anormalidades motoras que podem acontecer, das que eu falei anteriormente, faltou a gente falar sobre a presença de tremores, tá? Além da fraqueza, vou colocar aqui só para a gente lembrar que faz parte do conjunto de sinais e sintomas, os tremores. Também a gente pode colocar aqui espasmo muscular, né? E aí complica ainda mais a dor que esse paciente vai sentir. Associado a esses sinais e sintomas característicos aqui, ó, pode estar associado e normalmente está associado distúrbios psicológicos. Por isso que eu falei que o tratamento psicoterápico, né, ou medicamentoso, psicoterapia, também pode estar devem estar envolvidos no tratamento desses pacientes. É comum depressão, ansiedade, raiva, né, sentimento de raiva, justamente pela pouca compreensão em relação tanto do profissional de saúde, principalmente do paciente. O profissional de saúde às vezes fica imobilizado junto com o paciente, fica sem saber o que está acontecendo, né? O que está causando aquela dor tão limitante. Alteração ineficaz de tudo, ausência ineficaz de terapia, o resultado nunca é satisfatório, e um resultado em uma terapia de evolução de prognóstico ruim e prolongada, de evolução extremamente prolongada. Então, arrastado o quadro, né? Um quadro clínico arrastado e mal compreendido. A gente não sabe muito bem aonde trabalhar no sentido de gerar alguma alteração, algum resultado importante, tá? O diagnóstico dessa doença. A gente observa, pelos sinais e sintomas e pelas características iniciais que eu falei da síndrome, ele é um diagnóstico basicamente clínico, né? Não existe um exame eficiente de imagem que vai
corroborar o diagnóstico da síndrome, né? Então, a avaliação clínica ela é extremamente importante. E a caracterização dos sinais e sintomas que eu falei, né? Dor desproporcional e etc. Aí, nessa questão do concurso público, um critério importante do diagnóstico é o chamado critério de Budapeste. Tá? Então, critério de Budapeste. O que é esse critério de Budapeste? Para o paciente ter esse diagnóstico da síndrome de dor complexa regional, ele deve relatar pelo menos um sintoma. Então, pelo menos um sintoma em 3 das 4 categorias que eu vou falar aqui para frente, tá? E deve detectar pelo menos um sinal em 2 das mesmas 4 categorias, tá? Então ele tem que ter um sintoma e um sinal para fechar o diagnóstico dentro das 4 categorias que eu falei aqui anteriormente. Quais são as categorias? Então, esse critério de Budapeste é dividido em 4 categorias, em que a gente vai procurar esses sintomas. A categoria sensorial, vasomotor, sudomotor, e motora ou trófica. Beleza? Então essas seriam as categorias. Na primeira, na categoria sensorial, a gente tem a hiperestesia ou a alodinia. Na categoria vasomotora, a assimetria em relação à temperatura ou a assimetria em relação à coloração da pele. Lembra que eu falei de uma característica, de um sinal importante, que é unilateral? Então, quando eu comparo um lado com o outro, se eu observar a assimetria de temperatura e de coloração de pele, eu tenho aí um sinal dentro da categoria vasomotor, entendeu? Sudomotor ou edema, tá? Ou edema. Aí no caso aqui, seriam as alterações autonômicas, né? Alterações tróficas na pele, cabelo ou unhas. A alteração de trofismo da pele, uma pele mais fina, uma pele mais brilhante. A presença de sudorese assimétrica ou edema assimétrico também. E por último, alterações motoras, diminuição de amplitude de movimento e disfunções motoras, como eu falei, né? Fraqueza, tremor e ou distonia. Então, quando você tem pelo menos um sinal mais um sintoma dentre dessas 4 categorias aí, que compreendem os critérios de Budapeste, eu fecho o diagnóstico de uma dor complexa regional, tá? E obviamente ele não deve haver nenhuma outra evidência de qualquer outro distúrbio que possa explicar o sintoma que o paciente está relatando. Se você tem uma explicação plausível para o sintoma que o paciente está relatando, para os sintomas que ele está relatando e para os sinais que você está observando na sua avaliação, não é a dor complexa regional, tá? Seria critérios que a gente chama de critérios de exclusão. Prognóstico varia muito em função do quadro clínico, né? Lembra que eu falei que o quadro clínico ele é bem variável, e o prognóstico dessa doença, dessa síndrome, né? Então o prognóstico, vamos colocar aqui que ele é bem variável.
né? É difícil de prever justamente pela essa variabilidade no quadro clínico que esses pacientes apresentam. O tratamento. O tratamento, ele é um tratamento que tem algumas características que vale a gente destacar aqui. Primeiro, multimodal. O que é isso? Um tratamento, quando eu chamo de tratamento multimodal. Tudo que você puder fazer, que tem evidências, que geram conforto para o paciente, melhora da dor, da qualidade de vida, do quadro clínico, você vai utilizar. Então, tratamento medicamentoso, a fisioterapia no geral, né? E aí entra os recursos eletrofísicos, as técnicas de terapia manual, terapia do espelho é uma terapia que tem alguma evidência bem interessante de melhora do quadro e que deve ser utilizado. Bloqueio simpático, tratamento psicológico, né? Psicoterapia medicamentosa também, se for o caso. Isso, terapia do espelho, né? Tudo isso gera o que a gente chama de tratamento multimodal. E, obviamente, um tratamento que seja interdisciplinar também, né? Dado a complexidade e a variabilidade desse quadro, podendo acometer até, gerar até distúrbios psicológicos importantes, depressão e ansiedade nesses pacientes, tá? Com relação ao tratamento medicamentoso, normalmente são os medicamentos que são usados para dor neuropática. E aí é o que eu falei, ó. Para o tratamento medicamentoso, a gente pode utilizar os antidepressivos tricíclicos. A gente pode usar os anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, tá? E o uso também de corticoide, apesar de não ter evidência de processo inflamatório presente, às vezes numa agudização, porque ele vem de uma lesão, né, neuropática ou de tecido ósseo e muscular. Então pode ser que há um processo de agudização e a necessidade de uso de corticoides. O que é agoniante nessa patologia, qual que seria a evidência mais consistente em relação ao tratamento medicamentoso? Também não tem algo que seja satisfatório. O uso de analgésicos opioides, né? Então, o uso de analgésicos opioides, analgésicos mais fortes, ele pode ser útil para determinados pacientes e tratamento de longo prazo também, tá? A fisioterapia, e aí vamos colocar aqui um slide específico para a fisioterapia que nos interessa. O que a gente pode utilizar no tratamento fisioterapêutico desses pacientes? Sem dúvida nenhuma, a dessensibilização é importante. Então, a dessensibilização é uma técnica, que faz, né, dentro da fisioterapia que vai ser importante. A cinesioterapia, e a cinesioterapia tem o objetivo de trabalhar fraqueza muscular quando houver, contraturas e alterações de ADM quando houver, né, através do programa de um tratamento de exercício resistido ou exercícios de flexibilidade para o aumento da amplitude de movimento. E faz parte também, aí, dependendo, por exemplo, se for membro superior, até a associação com a terapia ocupacional, no sentido da reabilitação profissional, né? Essa síndrome pode acometer e alterar tanto a capacidade funcional do sujeito que ele gera problemas no trabalho. E aí ele precisa
ser reabilitado profissionalmente, né? Treinamento de outro tipo ou qualquer outro, né? Qualquer outra profissão que ele possa desempenhar, já que ele não consegue mais desempenhar a função normal em função da dor desse quadro debilitante que é. Outra coisa que a gente pode utilizar como evidência bem legal nessa síndrome é a terapia do espelho, tá? Para a diminuição de dor, o TENS, e aí é interessante também a associação do TENS mais a cinésio, né? A cinesioterapia, o exercício. O paciente tem muita dor, né? Muita hiperalgesia, só o toque já aumenta a dor. Então você não consegue nem mobilizar a articulação passivamente. Então às vezes o uso de um TENS associado pode te gerar resultados interessantes, tá? Ele não é contraindicado. Acupuntura, e aí, né, a gente tem aí uma associação de outras terapias, né? A acupuntura. E, por último, a que não faz parte, né, do nosso arsenal é que faz parte do nosso arsenal é a atividade aeróbica, no sentido de atividade aeróbica geral mesmo, uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, no sentido de trabalhar essa dor crônica debilitante. Certo? Então, para fechar esse nosso vídeo, a gente vai colocar aí pontos chaves do que a gente falou aqui agora, que é que essa síndrome da dor regional complexa, ela pode ser seguida de uma lesão em tecidos moles ou osso ou nervo, né? Tecidos moles ou osso é decorrente, é o tipo 1 e nervo é o tipo 2. Pode ser decorrente também de amputação e de outras alterações sistêmicas também pode gerar essas alterações, né? O acidente vascular encefálico, o infarto agudo do miocárdio, neoplasias, tá? Diagnosticar a síndrome da dor regional complexa se o paciente tem dor neuropática, alodinia ou hiperalgesia e alterações anatômicas focal, quando nenhuma outra causa ela é identificada, né? Então isso é importante também. O prognóstico ele é imprevisível e o tratamento geralmente, infelizmente, ele não é muito satisfatório e deve-se iniciar o mais breve possível, o mais rápido possível, usando múltiplas modalidades, né? O tratamento multimodal, fármaco, fisioterapia, bloqueio, tratamento psicológico, neuromodulação e terapia do espelho. Certo? Opa! Então é isso que a gente tinha para falar sobre a síndrome de dor regional complexa, né? A distrofia simpático-reflexa anteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, dá um joinha, faz parte, né? É importante pra gente esse ok que vocês dão. Tem comentários, faça comentários, faça perguntas que a gente vai responder. Esse canal, ele é um canal de apoio ao curso preparatório online para concursos em fisioterapia, que agora está lá na Hotmart. Se você tem o link abaixo aí nos comentários, tá? Que você vai direto para a página da Hotmart. Ou se você quiser, você pode nos visitar lá no Instagram, no @paulobrito.fisio. Lá você tem um link também da Hotmart, lá na bio. O grupo do Telegram, que faz parte também, né, do curso preparatório. E nos visite lá e também pelo e-mail eu respondo algumas dúvidas que vocês tiverem em relação ao curso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.